maior equívoco que um homem pode cometer é viver com receio de cometê-lo. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a prática do presente, pois a vida deve ser pautada pela ação, jamais pelo remorso ou pela ansiedade. Viver no presente não deixa espaço para nada além desse momento. Um homem que se concentra em avançar e agir no presente, com seus pensamentos centrados no momento atual, permanecerá sempre sereno e estável. Por outro lado, aquele que se entrega à preocupação será constantemente aprisionado por ela, como Sêneca afirmou. Aquele que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Sofrer antes do necessário significa sofrer duas vezes, uma vez antes do problema surgir, e outra quando ele efetivamente aparece. Por que sofrer por um problema que ainda não aconteceu e talvez nunca ocorra? Sofrer antes do necessário enche a mente de pensamentos negativos e prejudica o desempenho. Viva com serenidade. Aceite o passado, pois não pode ser alterado. E viva o presente, pois ele moldará o futuro desde sua base. O estoicismo oferece conselhos valiosos para viver uma vida serena e livre de preocupações. Se você se preocupa com um evento externo, não é o evento que está te incomodando, mas sim o julgamento que você faz dele. E apagar esse julgamento depende apenas de você, como disse Marco Aurélio. Preocupar-se do início ao fim do dia de forma inabalável só trará eventos externos e situações imprevistas. A vida, ao contrário de um roteiro de filme, não segue um plano pré-estabelecido, mas sim uma sucessão de inúmeros acontecimentos externos. Você está apenas de passagem por eles. Já que a maioria desses eventos não depende de suas ações, entenda que isso é apenas um julgamento de sua mente. Preocupar-se com o que não depende diretamente de seus atos é uma escolha sua, e frequentemente essa preocupação não se transforma em um problema real ou em tormento. Portanto, cabe a você decidir se preocupar ou não. O estoicismo ensina que a preocupação deriva de nossas reações emocionais, portanto, a prática do autocontrole é essencial para evitá-la. Devemos aprender a gerir nossas emoções e pensamentos. O ser humano é um ser emocional, e não pode evitar sentir emoções como raiva, euforia ou tristeza. Essas emoções sempre estarão presentes dentro de nós. O seu dever como indivíduo reside em controlá-las e decidir que elas não afetarão o seu estado emocional. Um tipo de preocupação cada vez mais comum é aquela que leva à depressão e à ansiedade, e isso ocorre principalmente devido à nossa ansiedade em relação a problemas supostos. Preocupar-se excessivamente, além de focar a atenção em algo incerto e possivelmente real, sobrecarrega a mente e precipita diretamente a ansiedade. Quanto mais esforço se coloca em enfrentar aquilo que atormenta, maior é a preocupação. Encare suas incertezas o quanto antes. A sua vida requer a sua presença no presente. Todo o resto é distração. Como mencionado anteriormente, se você deve sofrer, você sofrerá, pois é inevitável. A preocupação é uma atividade mental sem propósito útil, como disse Epicteto. Na maioria das atividades que realizamos, praticamente 90% delas têm um propósito, exceto a preocupação. Ela não está no mundo material, mas sim em nossas mentes. É por isso que as preocupações sempre serão inúteis, desperdiçando o nosso bem mais precioso, que é o tempo. O que faz o homem sofrer é a realidade, nunca a imaginação. É aí que as suas preocupações se dissiparão. A natureza de todas as suas preocupações é externa a você. Se você tiver que sofrer, acabará sofrendo então. Por que dar atenção ao inevitável? Isso só acarretará mais sofrimento do que a própria preocupação. Os momentos preciosos não se repetirão. Este dia não se repetirá. Como disse Marco Aurélio, deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Esta é a verdadeira forma de lembrar e ter presente a finitude da vida. Ao aceitar que um dia todos nós vamos morrer, você deixará de se preocupar com coisas superficiais, fúteis e passageiras. 90% de suas preocupações surgem do excesso de pensamentos criados pela mente. Portanto, a grande maioria delas não representa uma ameaça real. Lembre-se sempre de que você possui total poder para não se deixar dominar por elas. Aceitação da natureza da vida. Marco Aurélio nos lembra que a vida é repleta de desafios, incertezas e mudanças inevitáveis.
Aceitar essa realidade é crucial para evitar preocupações desnecessárias. Ele nos encoraja a reconhecer que muitas coisas estão além do nosso controle, e a diversidade é uma parte intrínseca da existência humana. Ao internalizar essa verdade, podemos direcionar nossa energia para aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, nossas reações e atitudes diante dos eventos. Aceitar a natureza transitória, e muitas vezes imprevisível da vida, nos ajuda a enfrentar as situações com mais equanimidade, minimizando a agitação mental. Separação entre as coisas que estão em nossas mãos e as que não estão. Marco Aurélio enfatiza a importância de distinguir entre aquilo que temos controle direto e aquilo que não temos. Ele argumenta que a maioria das preocupações surge quando confundimos esses dois domínios. O que está sob nosso controle inclui nossa vontade, nossas atitudes e nossas respostas. No entanto, muitos aspectos da vida estão fora de nosso controle, como as ações dos outros ou eventos naturais. Ao focar nossos esforços naquilo que podemos influenciar e aceitar com humildade o que não podemos, conseguimos evitar angústias desnecessárias. O entendimento claro dessa distinção nos ajuda a não nos apegarmos excessivamente a resultados que não estão em nossas mãos. Praticar o desapego emocional. O estoicismo nos instrui a não sermos escravos de nossas emoções e a cultivar a habilidade de observá-las com distanciamento. Marco Aurélio nos orienta a analisar nossos sentimentos com imparcialidade, reconhecendo que eles não nos definem por completo. Ao percebermos que somos mais do que nossas emoções momentâneas, ganhamos a capacidade de escolher como reagir a elas. Praticar o desapego emocional não significa suprimir as emoções, mas sim não permitir que elas governem nossas ações e pensamentos de maneira prejudicial. Isso ajuda a reduzir a preocupação gerada pela intensidade emocional e permite uma abordagem mais racional diante dos desafios. Espero que este texto tenha sido útil para encontrar a serenidade no meio dos pensamentos caóticos de preocupações. Aqui estão mais 2 vídeos repletos de sabedoria histórica. Até a próxima. Sabedoria é poder.